E o meu convidado de milhões é médico imunologista, com renomada atuação no cenário nacional no tratamento de alergias. Ele já foi presidente da Sociedade Brasileira de Alergistas e Imunologistas, ASBAI, e atualmente ele é membro de 2 programas de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, além de ser professor titular da instituição. Pesquisador da CNPq, ele é casado e pai de Maria, Felipe e Daniel. Meu entrevistado é um verdadeiro amante de poesias e descobriu, no poder da literatura, uma forma de trabalhar a humanização do atendimento médico por meio do projeto Arte e Vida. É dele a seguinte frase: ensinar a ser médico é mais difícil do que ensinar apenas medicina. Doutor Emanuel Sarinho, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Mas é com essa frase que eu começo a minha pergunta, né? A gente sabe o quanto é difícil a gente formar hoje médicos que tenham esse olhar humanizado. E você vem com esse projeto Arte e Vida, e eu queria saber como surgiu, por que surgiu e como ele tem contribuído para a formação de mais médicos e menos técnicos. Isso. É uma pergunta excelente, foi uma surpresa que eu não sabia que você iria abordar esse tema. E surgiu quando eu estava ministrando a aula de alergia para os alunos do 7º período. Eu perguntei, que eu estava falando sobre doenças respiratórias, e tem um livro de Thomas Mann, que é A Montanha Mágica, que é sobre pessoas que tinham tuberculose, e eu perguntei na sala quem tinha lido. E poucos alunos tinham lido. E ali é uma aula de ser médico. Então, quando eu terminei a aula, alguns alunos chegaram para mim e disseram: professor, a arte é fundamental para quem quer fazer medicina. Então, a gente quer formar um projeto. Então, tem uma aluna, que é a Natália, ela me procurou, aí ela disse: não, vamos fazer um projeto para estimular os médicos a desenvolverem a arte. Porque todo mundo que faz arte, ele fica mais sensível, e sendo sensível, ouve melhor a dor do outro. Porque hoje a medicina avançou muito tecnicamente, mas poucas pessoas se preocupam com a qualidade e com o indivíduo como pessoa que vai ser médico e o doente como pessoa. Uhum. Porque a doença, ela se repete, mas cada doente é único. Sim. Cada doente carrega a sua doença de forma única. Então, é isso que a gente vai abordar nesse projeto Arte e Vida e disseminar para os alunos interessados que estão cursando medicina na universidade. E a gente recebeu, semana passada, eu creio, 2 semanas atrás, a professora Flávia Suassuna. E eu estava olhando, né, o seu Instagram, existe uma parceria dela nesse projeto, né? Existe. Como é? Me explique aí, como rolou aí esse convite. Flávia é uma pessoa que ela é da Academia Pernambucana de Letras, né? É uma imortal do nosso estado, uma pessoa que faz poesia extremamente bem e que sabe bem de literatura, e é filha de médicos e teve contato de ação médica na própria vida dela. Então, através do contato com Flávia, ela se dispôs a fazer uma reunião com os alunos e teremos outras atuações dela para fazer com que esses alunos se liguem à arte. Inclusive, nós estamos lançando, que não é só para alunos da universidade, é qualquer aluno de medicina, vamos lançar um concurso de poemas e de contos para estudantes de medicina. Que legal. Certo? Que não é também só para estudantes de medicina, para todos os profissionais de saúde, que é importante que todos atuem com humanidade e com humanismo. Né? E como é que faz para participar desse curso? É porta aberta? Nós iremos lançar o edital e vamos dizer as instruções para fazer poemas e contos, que em breve vai ser lançado. E você vai disponibilizar essas informações onde? No projeto Arte e Vida, que tem lá no Instagram. Perfeito, a gente vai deixar disponível, tá? Arte e Vida. Vamos deixar disponível o link. Agora, você é um pesquisador da CNPq, e a gente sabe, né, os desafios de hoje de fazer registros de patentes, né? Tanto de artigos científicos, quanto de novas descobertas. Eu costumo ilustrar, né, uma situação que eu vivi pessoalmente. Eu estive no INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E eu conversando com o diretor lá, eu fiquei muito assustada, né?
jovem jornalista recém-formada, imersa na selva amazônica e realmente muito empenhada em descobrir alguns desafios. E um deles é a questão da biopirataria, a dificuldade do registro de patentes. Ele vê, você imagina que o Japão patenteou o cupuaçu. Eu disse, hã? Tomei um susto, né? Aí ele fez, pois é, e a gente só veio descobrir que foi patenteado, isso foi quando eu fui lá, né, em 2013, 4 anos depois. Então, essa é a realidade que ainda persiste. Isso foi há 10 anos atrás, 11 anos, quando eu estive lá. Essa realidade ainda persiste no cenário de pesquisa, as dificuldades, como é que está isso? Sim, existe sim, isso é um assunto bastante preocupante. Eu acho que tem de haver uma desburocratização, tanto no que se refere à patente, quanto ao pesquisar. Imagine que, para você apresentar um caso clínico num congresso, de um caso que é de aprendizagem, você tem de passar por uma série de burocracias, tais como registrar em várias instâncias da própria universidade. Se a gente não vai identificar o paciente, se não houve qualquer atuação com o paciente, poderia ser uma forma mais ágil, até de divulgar a ciência. Está extremamente burocrático, com o pretexto de que vai se regular. E o excesso de regulação, ele impede o livre fluir e a tramitação e a expansão das ideias. Então, tem de haver extrema burocracia quando é medicamentos novos, quando coisas que faz efetivamente riscos ao paciente. Mas, às vezes, uma conduta do dia a dia, você quer descrever um paciente que teve uma alergia à carne vermelha, por exemplo, você encontra inúmeras dificuldades para expor seu trabalho por conta de uma burocracia excessiva. Imagine para a concessão de uma patente numa inovação em um serviço público. É quase impossível. É quase impossível. E isso é muito triste. O senhor listou aí que precisa fazer essa desburocratização. Poderia ilustrar assim, como a gente poderia dar algumas dicas assim? Tem um fato que se chama a metodologia Scrum, que é enquanto você vai fazendo, você vai avaliando. Então, a própria pessoa da ética, ela poderia participar de atividades de pesquisa e ela avaliar naquele momento que o projeto está sendo planejado, se ele tem alguma repercussão ética ou se tem necessidade de realmente ter uma avaliação tão rigorosa. Não é? Então, não se separa o joio do trigo. Uhum. Então, às vezes, você quer relatar se os alunos eles querem aprender arte ou não, você tem de ir para um comitê de ética. Uma pesquisa de opinião que qualquer pessoa, qualquer jornalista pode fazer. A gente vê, teve um fato muito grave numas escolas de São Paulo. Na hora que a pessoa estava com um impacto, saiu adolescentes falando em rede nacional. Se você quer saber se um adolescente tem asma e se ele teve crise, você tem de passar por todo um processo burocrático que não vai se dizer o nome do adolescente, não vai se identificar quem foi, é só um dado de estudo para as pessoas aprenderem. Então, está havendo um excesso que é extremamente nocivo ao progresso da ciência. E o senhor, como professor titular da Federal, né? Imagino que é uma instituição, não só a Federal de Pernambuco, como todas as instituições federais, têm passado por grandes desafios. A gente vê períodos longos de greves, e eu queria que o senhor desse sua opinião como docente e também pela perspectiva de discente. O quanto essas greves também são deletérias, mas o quanto as greves também são fundamentais para poder os órgãos públicos se atentarem que o professor tem que estar bem remunerado, que os espaços eles têm que estar realmente em condições para poder receber o aluno, para poder existir, de fato, pesquisa científica de ponta. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre. Eu acho que tem de haver um estímulo e tem de ter uma reflexão entre o conflito que existe na universidade pública entre tradição e inovação. Ela vive esse embate, né? Esse embate de uma maneira bastante profunda.
entre aquilo que era do passado e aquilo que precisa ser inovado e com uma estrutura extremamente rígida que tem datas, tem prazos. Então, às vezes, até o dia 27, eu tenho de colocar a frequência de todos os alunos numa determinada plataforma, senão fecha. Então, é uma maneira que a plataforma existe não para ajudar, muito mais para dificultar o andamento das atividades. E isso tem de ser refletido e sempre reavaliado. Perfeito. Estou encerrando o primeiro bloco com o meu convidado de milhões, doutor Emanuel Sarinho. E a gente já volta rapidinho para o segundo bloco com várias perguntas de médicos, de pacientes que querem saber tudo sobre alergias, imunologia. Se prepare, viu, doutor Emanuel? Estamos voltando ao nosso segundo bloco com perguntas de médicos, de pacientes que estão loucos para saber, se informar sobre alergias e imunologia. Então, eu vou com a primeira pergunta, que é de Jadson Roda VT. Não consigo ter acesso ao injetor de adrenalina. Ele não está disponível no SUS. Não tem registro no Brasil pela Anvisa e necessita de importação. Como posso substituir a caneta de adrenalina? Existem outros meios? Jadson. Jadson, existe sim. Então, você tem de procurar o seu médico alergista, se você for do SUS, procurar a rede pública, que a pessoa pode montar para você a adrenalina, já deixar na seringa, na dose exata, se você for adulto é 0,5 ml, em seringa de insulina com agulha intramuscular, você tem de envolver em papel escuro, porque a adrenalina ela é sensível à luz, e guardar numa caixinha de óculos e levar com você, para quando você tiver o sintoma de anafilaxia, você se auto-aplicar. Você tem de aprender a fazer a aplicação da injeção intramuscular com uma enfermeira do serviço onde seu médico trabalha, que é relativamente fácil e qualquer pessoa pode aprender. Vamos agora para a segunda pergunta. É de Mirela Martins. Mirela pergunta: rede social hoje em dia é praticamente uma emergência médica. É tanta informação, tanta dica que tenho, são várias dúvidas, e o que realmente melhora a imunidade? Água morna com limão em jejum? Ela perguntou. Equinácea, própolis, creatina, quais delas é fato ou fake? Mirela Martins. Tá, Mirela, a receita está na natureza. Ok? O que melhora a imunidade é o contato com a natureza e a gente saber a evolução do ser humano desde os primórdios da civilização até os dias atuais. Então, o que é preciso para melhorar a imunidade? Primeiro, dieta com alimentos naturais e integrais. Frutas, raízes, certo? Alimentos naturais e integrais, evitar os ultraprocessados e os químicos de uma maneira geral. Segundo, atividade física. Atividade física é essencial para a pessoa melhorar o sistema imune. Tem trabalhos mostrando que pessoas que fazem atividade física são mais resistentes aos resfriados e às doenças e até ao câncer. Nossa. Terceiro, muito importante também, você ter uma adequação do seu sono. Então, é muito importante que a gente tenha o que se chama ritmo circadiano. Ter hora de dormir à noite, acordar pela manhã, e também reduzir o estresse. O estresse faz com que haja alterações do sistema imunológico que o torna predisposto a doenças, tanto endógenas como as doenças autoimunes e as neoplasias, que são os cânceres, bem como também as infecções do meio exterior. E, além disso, mais importante ainda, é ter um contato com a natureza e uma vida que seja significativa para a pessoa. Obrigada, doutor Emanuel. Você está esclarecendo muita dúvida aqui. E a gente está indo com a terceira pergunta, que é de Nefertiti. Ela é do Pará. Nefertiti, ela pergunta da seguinte forma:
ela diz que tem tireoide, né, de Hashimoto, e tem maior probabilidade, se tem maior probabilidade quem tem tireoide de Hashimoto de desenvolver outras doenças autoimunes e intolerâncias alimentares. Ela está querendo saber, pelo fato dela ter. O nome dela? Nefertiti. Nefertiti. A tireoidite de Hashimoto, ela é uma doença autoimune, em que o organismo ele começa a atacar as próprias células da tireoide, fazendo com que haja uma hiperfunção inicialmente e depois um hipotireoidismo. Claro que se já houve um processo de uma doença autoimune, existe uma probabilidade maior de você ter outras doenças imunológicas, tais como urticária imunológica, urticária crônica imunológica, e de ter outras patologias ligadas ao sistema imune. O que você pode fazer é você ter um adequado acompanhamento e tratar bem a questão de como anda os hormônios de sua tireoide, porque a tireoide ela também ela produz hormônios que são reguladores da função do organismo e ser bem acompanhada para ficar atenta em relação a todos esses fatores. Aí, Nefertiti, pergunta respondida, viu? Pelo maior especialista do Brasil, viu? Promessa é dívida. Agora a gente está indo para a quarta pergunta, é da médica ginecologista Mericélia Bezerra. Aí Mericélia pergunta: ultimamente, estamos recebendo muitas mulheres com candidíase de repetição e de difícil controle. A baixa imunidade tem relação com esta frequência de casos? O que fazer para melhorar? A candidíase de difícil controle, ela pode ser um sinal de erros inatos da imunidade, de alguma deficiência imunológica, mas também pode ser um sinal de uma hipersensibilidade, de uma resposta exagerada do organismo. Ela tem de ser corretamente avaliada e cada caso é um caso e deverá ser acompanhada por um imunoalergista se ela é de difícil controle, sim. Perfeito. E agora a gente está indo para a quarta pergunta da médica nefrologista de Sergipe, Simone Viana. A nefrite intersticial aguda não é um diagnóstico simples. Muitas vezes é um diagnóstico de exclusão no contexto de um paciente com piora repentina da função renal. E pode ocorrer após exposição a inúmeras medicações, tipo antibióticos, anti-inflamatórios, anticonvulsionantes, inibidores de bomba de prótons, num tempo variado de exposição. Exemplo, pode ocorrer de 10 a 20 dias após um beta-lactâmico, ou semanas a meses após AINES, independente da dose usada. Será que existiria uma forma de predizer esse risco, visto que estamos caminhando para um envelhecimento da população e um fenômeno de polifarmácia? Excelente pergunta, e que eu não sei responder. Certo? Eu acho que nós devemos evitar a polifarmácia. Isso também é um assunto que tem me preocupado bastante, principalmente no idoso. E nós sabemos as medicações que têm maior risco de causar nefrites intersticiais. Os anti-inflamatórios são uma dessas medicações, alguns antibióticos, e já existe, com a imunogenética, uma possibilidade de identificar esse indivíduo que poderia ter uma predisposição à nefrite intersticial. Agora, de como andam esses estudos, realmente eu não sei, porque eu não tenho estudado sobre isso, vou procurar ler. Olha, a gente está encerrando o segundo bloco e o próximo bloco vai ser um bate-papo, jogo rápido, a gente pergunta e o doutor Emanuel Sarinho vai nos responder. A gente volta já. Voltamos ao terceiro bloco com meu convidado de milhões, doutor Emanuel Sarinho. E agora, nosso bate-papo, jogo rápido. Vamos lá. Um desafio, doutor Emanuel. Tá. Um desafio. Sim. Diga. Um desafio? Para você, o que um desafio? Formar médicos mais humanos. Poesia e literatura significa? Uma parte bem importante da vida, talvez a mais importante. Ai, que lindo. Asbai representa o quê?
uma saudade. E eu construí muito enquanto fui presidente lá. Pretende voltar? Como presidente. Não, como presidente, não. Pretendo ajudar. Certo. Ajudar. Seus filhos são? 3 tesouros que eu tenho. Eu tenho 3 filhos que são fantásticos como seres humanos e como profissionais. Seus orgulhos, né? Educação, que simboliza? Educação, eu vou usar uma frase sua. Educação é libertação. Um livro? Grande Sertão, Veredas. Ai, Para que mim lindo. é um livro que é uma João Guimarães Rosa. obra-prima mundial. Um sonho. Um sonho é que o mundo tenha mais amor, né, entre as pessoas e mais tolerância. Um momento especial na sua vida? O nascimento dos meus filhos foram momentos bastante especiais. Política pública é? Fundamental para o país crescer. Quem é doutor Emanuel Sarinho? Melhor, quem é Emanuel Sarinho? Eu sou uma pessoa que procuro cada dia mais viver a minha verdade e contribuir um pouquinho que seja para a humanidade melhorar. Não, ele está contribuindo de milhões. Ele é incrível, gente. Obrigada, viu, doutor Emanuel? Um prazer. Tchau, Filho, até mais. conosco.